Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma parte do nosso CRUD. Hoje nós vamos fazer o método alterar, beleza? Vamos lá? Vamos lá continuar o nosso projeto? Nesse vídeo a gente vai trabalhar com alterar. Para a gente alterar a gente precisa pesquisar antes, beleza? Só que nós já temos uma playlist criada aqui no canal, que é referente à classe de conexão, autenticação de usuário, parte 1, parte 2, o cadastrar, o pesquisar e o pesquisar um pouquinho melhorado, né, que a gente fez algumas coisas a mais ali, no caso carregando os campos. Beleza? Hoje a gente vai fazer um alterar. Então, se caso você não assistiu algum desses vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo e aqui também no card para facilitar para vocês, para que você consiga visualizar essa informação certinho e conseguir saber fazer também a classe de conexão, o pesquisar ou carregar campos que é necessário para fazer esse exemplo do pesquisar. Porém, se você tiver algum outro projeto, este exemplo e este vídeo também servirá para que você tenha noção do código e consiga implementar dentro do seu sistema aí em cima do seu exemplo. Beleza? Só vou iniciar aqui para mostrar para vocês como estava antes do nosso projeto. Eu vou vir aqui em ROM File e vou executá-lo para ver como que está aqui e como é que já estava. Beleza? Então a gente já fez o seguinte, a gente já fez a classe de conexão, por causa da classe de conexão que a gente conecta o MySQL com o nosso Java. A gente já fez a parte do cadastrar. Beleza? A parte do listar aqui nas tabelas, todos esses vídeos já estão aqui no canal, nessa playlist. Caso você queira acompanhar essa playlist, é só você assisti-la desde o início, que é praticamente um curso aqui que eu estou passando na parte de Java. Então, selecionando a linha, eu venho aqui no carregar campos, que foi o vídeo que nós fizemos anteriormente. Ele carrega o ID, a gente colocou o campo enable aqui para ninguém poder alterar. Aqui carrega o nome e carrega o endereço. O que a gente tem que fazer? Se eu quiser colocar o nome João da Silva, Rua 1, o que eu quiser colocar aqui, eu posso fazer. Caso eu queira trocar esse elemento aqui, né, no caso essa linha, trocar alguma informação, eu venho no carregar campos e venho aqui e preencho alguma informação. Beleza? Só que quando a gente faz o update, no caso o comando SQL para alterar alguma informação do banco, a gente tem a estrutura do SQL. Só que a gente não vai alterar tudo que tem no banco. Por exemplo, se eu alterar todos os nomes, se eu tivesse 10 cadastros aqui, no caso 10 registros no meu banco, ele ia alterar o nome de todos. Então eu preciso saber qual é o ID daquilo que eu quero alterar. Porque se eu selecionar o comando 2 aqui, no caso o código 2 e carregar os campos, eu vou trocar o nome ou o endereço do ID 2. Se eu fizer isso com a parte 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a informação, no caso o nome e o endereço do ID 1. Então eu preciso selecionar o elemento que eu quero. Eu selecionando a linha e carregando os campos, eu sei toda a linha. Eu posso alterar qualquer registro disso. Então eu preciso saber o meu ID para poder fazer isso. Então nós vamos usar o where lá no nosso comando SQL para conseguir filtrar isso daí. Beleza? Por isso que o alterar ou excluir, a gente precisa pesquisar o valor que a gente quer. Então a gente pesquisa o registro, depois que pesquisou o registro, a gente pode alterar alguma informação ou pode excluir a informação que contém. Perfeito? Então hoje nós vamos fazer a parte do alterar neste vídeo daqui. Perfeito? Ótimo. Então a gente já viu aqui a estrutura, a gente vai fazer a parte de codificação. A parte de interface aqui a gente está colocando os campos, tá? Mas a gente não está muito preocupado com a parte do designer por enquanto. Apesar que a parte do design é uma coisa muito importante no projeto de vocês. Tranquilo? Mas aqui é só para a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais interessante para vocês. Então aqui eu vou deixar o cadastrar, vou colocar aqui um outro botão, deixa eu achar o componente aqui de botão, vou pegar esse botão e vou colocar ele aqui como alterar, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, botão direito, vou colocar alterar, que é o que nós vamos fazer agora, beleza? Não vai ficar muito bonitinho aqui, mas deixa eu colocar do lado aqui para ficar menos feio, beleza? A gente não está ligando muito com a interface, porque a gente está ligando mais com a funcionalidade daquilo. A gente já tem o botão, agora a gente só falta criar o método. Como a gente está trabalhando em 3 camadas, a gente já também tem aula de módulo 3 que separa view, DTO e DAO. Se caso você não assistiu, procura aqui no nosso canal que tem aula de módulo 3, que fala certinho da separação. Aqui na nossa DTO, a gente sabe que são os getter e setter. A gente declara os atributos privados e usa os seus métodos acessórios. Eu acrescentei o ID. Por que eu acrescentei o ID? Porque agora,
Como a gente vai alterar onde o ID é 1 ou 2 ou qualquer tipo, ou nós vamos excluir também dessa forma, a gente precisa deste atributo aqui dentro da sua DTO. Então, se você não criou ele, cria ele e cria seus getter e setter para a gente conseguir trabalhar com esses métodos acessores. Então, a DTO a gente só cria a parte dos atributos privados e só é acessado esses atributos através dos métodos acessores. O set para passar valor, o get para pegar esses valores. Beleza? Show de bola. Depois disso, a gente tem a DAO, que a gente está fazendo a parte de banco, e tem a parte da view aqui que a gente vai trabalhar. Beleza? O que nós vamos configurar aqui primeiro? Eu vou vir aqui na view, a gente já sabe que a gente está criando todos os métodos aqui depois dos comentários, beleza? Por quê? Porque esses métodos aqui é só a gente chamar depois. Não importa a ordem que você criar os métodos, porque depois você vai chamar, a ordem que você chamar é a ordem que vai ser executada. Para eu criar um método, que eu coloco aqui? O modo de visibilidade private, não vai ter retorno nenhum também. O nosso método aqui vai chamar alterar funcionário, que é o nosso método de hoje. Beleza? A gente sabe que a view faz o quê? Pega a informação do usuário, passa para a DTO e depois executa a DAO. A gente faz esse processo em todas as partes. E esse processo é feito na onde? Em todos os outros métodos que a gente precisa pegar a informação do usuário. A gente sabe que o pesquisar é o único que é o inverso. Por quê? Ele pega a informação do banco e demonstra para o usuário. Tanto o cadastrar, o alterar e o excluir, a gente pega as informações do usuário ou do cliente, né? Pega essas informações e joga para o banco de dados. Então a gente tem que fazer esse processo, receber a informação do usuário ou a informação que contém na tela, né? O usuário não vai passar o ID, mas ele vai selecionar um atributo ali, uma linha, vai carregar esses valores. E através dele ter carregado, a gente vai pegar aquele ID para a gente conseguir trabalhar e vai pegar todas as outras informações para a gente conseguir fazer isso. Beleza? Olha aqui que interessante. No método de cadastrar, segue esse mesmo exemplo, ó. Declaração de variável, recebe esses valores, passa para DTO. Depois que passa para DTO, executa a DAO. A gente faz o mesmo processo em todas as outras operações, então fica bem fácil em questão da nossa codificação, fica bem tranquilo. Beleza? Então eu vou declarar as variáveis aqui. Então vou colocar aqui, ó, ID funcionário, porque agora a gente precisa do ID, nós vamos alterar o nome e endereço, onde o ID foi igual a alguma coisa, então eu preciso do ID, ele não é string, né, desculpa, ele é um inteiro. Beleza? Ponto e vírgula. Depois eu vou declarar duas variáveis como string. No caso, o nome underline funcionário e o endereço underline funcionário. São as duas variáveis que a gente faz. Então a gente já fez a primeira parte, que é a declaração de variável. Qual que é a segunda parte? A gente pegar essas informações e passar para a DTO. Porque quando a gente precisar dessas informações, a gente chama a DTO. Beleza? Para eu fazer isso, ó, novamente, se você tem dúvida como trabalha com camadas, tem o nosso vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, referente ao modelo 3. Assista a ele que tem detalhadamente toda essa parte de divisão de camadas aí para ficar bem mais fácil para você. Tranquilo? Show de bola. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte. O ID funcionário, que é a variável que eu criei aqui, ela vai receber o conteúdo do meu txt código .getText. Então o conteúdo que eu peguei do text, no caso do meu txt código, eu vou passar, no caso, para essa variável. Depois que eu passar, eu passo para a minha DTO essa informação. Se eu colocar o mouse em cima, eu já vou ver que é o tipo incompatível, que a string não pode ser convertido para inteiro. Então eu preciso fazer conversão. Por quê? Inteiro para string eu preciso converter. Para fazer isso eu uso o integer.parseInt. E o que eu vou converter? Todo esse conteúdo que está aqui. Beleza? A gente já detalhou bastante isso também em outras aulas, em outros vídeos, tá? O que a gente fez aqui? Pega o conteúdo txt, que é um texto, não importa o que está lá, ou o que foi digitado, ou o que foi pego. Converte para inteiro. Agora que ele é inteiro, ele pode sim ser armazenado numa variável inteira. Já que eu fiz isso aqui com o meu ID, farei isso aqui com o meu nome. Beleza? Recebe o quê? O conteúdo do txt nome. Qual o conteúdo? O que eu vou pegar, no caso, get da propriedade text. O que eu pegar no texto. Toda vez que eu pego no campo de texto, eu estou pegando uma string, independente de ser string ou inteira. Certo? String para string, não precisa ser convertida porque são iguais, ambos os tipos, né? Aqui eu preciso converter porque tudo que eu pego do campo de texto é uma string, independente do que está lá. Aí eu converto para ficar do mesmo tipo e depois jogo para variável, porque o que você jogar para variável tem que ser do mesmo tipo. Lembra? Ctrl Shift setinha para baixo, ele copia a codificação da linha de cima. E aqui eu vou fazer o quê? Vou mudar para endereço funcionário, no caso endereço, e vou pegar aqui o meu txt endereço. Tranquilo? Depois que eu fiz isso, eu tenho que passar essas informações daqui lá para minha DTO.
a gente sabe também que para eu acessar a classe DTO, no caso a classe funcionário DTO, eu preciso instanciá-la. Para eu instanciá-la, eu vou criar, no caso a codificação, e vai criar um objeto. Então, para eu instanciar, funcionário DTO, nome da classe, depois vem o nome do objeto, que é aquilo que você cria, você pode colocar o nome que você quiser, igual o construtor, que é new, funcionário DTO, que é o nome da nossa classe. Show de bola, eu só acesso a minha classe através do meu objeto. Show de bola. Então, objeto funcionário, beleza? DTO, ponto. Acessei os seus métodos. Então, se eu vou setar alguma coisa, eu vou setar primeiro o ID, depois eu faço isso com o nome, beleza? Set nome. E depois eu faço a mesma coisa e o mesmo processo aqui com o endereço. Só um detalhe, pessoal. O usuário não está digitando essas informações por enquanto. Por quê? Tem a telinha ali do pesquisar, a tabela do pesquisar. Selecionei a linha, carreguei os campos. Se o usuário alterou alguma coisa, vai alterar ali no campo, eu pego essa informação que ele alterou e altera ali na minha tabela. Se ele não alterar nada, eu pego o mesmo valor que já tem ali e passo para a tabela do mesmo jeito. Então vai manter o mesmo valor. Beleza? Então o usuário vai digitar ali, caso ele queira alterar o nome ou o endereço, qualquer um dos dois campos, não precisa ser nem os dois, nem nenhum. Ou ele pode alterar o que ele quiser. Só o ID que não, eu vou pegar o próprio ID que está ali para poder fazer o alterar. Ele não vai conseguir alterar essa parte do ID, ele altera o nome e o endereço. Perfeito? Depois que eu fiz essa parte, eu vou chamar a classe DAO. Beleza? Só que eu não criei ainda o método da DAO, então eu vou instanciar a classe DAO. Quando eu acessar através do meu objeto, eu não vou achar ainda o meu método e eu vou criá-lo. Então vamos fazer só essa primeira parte primeiro. Nós já temos a classe funcionário DAO. Eu vou instanciá-la, então objeto funcionário DAO, eu que estou passando esse nome, igual a new funcionário DAO. Beleza? Olha aqui, ó. Objeto funcionário, porque eu só acesso a classe através do meu objeto. Eu não tenho, ó, ponto, eu só tenho o método pesquisar e o cadastrar que eu criei. Ainda não tenho o alterar. Então eu vou criar lá na minha DAO, depois que eu criei na minha DAO, aí sim eu venho aqui e chamo aquilo que eu acabei de criar. Perfeito? Só um detalhe, presta atenção aqui em mim. Primeiro, eu criei uma DTO, uma DAO e um formulário para cada assunto. Então, quando você for trabalhar com funcionário, vai ter o funcionário DTO, DAO e view. E assim você vai criando para cada assunto, fica bem mais dividido. Então, você sabe que dentro do funcionário DAO, está tudo referente ao funcionário. Todas as operações, cadastrar, alterar, pesquisar, excluir qualquer coisa. Beleza? Na DTO tem as suas variáveis para você trabalhar e a view tem um formulário que tem todos os métodos ali. E assim fica muito dividido. Se você tivesse cliente, você ia ter um view para cliente, um DTO para cliente e um DAO para cliente. Perfeito? Só para ficar bem dividido aí em questão do nosso conteúdo. Vou acessar aqui a minha classe DAO, né? A gente sabe que aqui está a nossa classe e aqui dentro precisa ter o nosso método. O método, ó, fechei o método de cima. Perfeito? Só que eu não fechei a classe, ó. Onde a classe está? Porque dentro da classe existem vários métodos, eu tenho que fazer um método dentro da classe. Tranquilo? Show de bola. Só um detalhe, ó, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Toda essa estrutura do cadastrar é a mesma, então eu vou fazendo a estrutura, volto aqui e a gente vai trocando o que precisa para vocês entenderem que quando você faz um método do CRUD, os outros são bem similares, então dá pra gente fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar o método, vou montar esse método e vou voltando no cadastrar para vocês verem o que a gente pode copiar daqui e reaproveitar para vocês entenderem a lógica daquilo que a gente está fazendo. Show? Então a gente sabe que definiu um método público, que vai ser acessado de outra classe, beleza? Tipo void, o nome dele e no caso o que ele recebe como parâmetro. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no método de cadastrar. Então o método public, não tem retorno, então é void, e eu vou colocar o nome do nosso método chamado alterar funcionário. Beleza? Show! O que ele vai receber como parâmetro? Os objetos da DTO. Então eu chamo o nome da nossa classe, no caso funcionário DTO, crio o objeto aqui, ó, funcionário DTO, beleza? E aqui a gente já tem o nosso objeto. Perfeito? Depois, olha aqui que interessante, o que tem? O SQL que recebe alguma coisa. Nós temos que montar esse SQL lá embaixo também, só que vai ser um SQL diferente. Então vamos lá.
uma string SQL, que no caso é uma variável que vai receber algum conteúdo, beleza? Entre aspas dupla aqui, que no caso a gente vai montar nosso SQL. A gente sabe que o insert é para cadastrar, o select para pesquisar, e qual que é o de alterar? É o update, então a gente vai fazer o comando SQL para isso. Então eu vou fazer um update, né, o update. Qual tabela que vai ser o update? Na tabela funcionário. E o que nós vamos fazer? Nós vamos setar no nome underline funcionário igual, o que nós vamos setar? A gente não sabe, então a gente coloca um ponto de interrogação, vírgula, no endereço underline funcionário. O que nós vamos setar aqui? A gente não sabe ainda. Então eu vou quebrar aqui a linha, beleza? Vou diminuir aqui para ficar eu vou minimizar aqui para ficar tudo a mesma linha aqui para ficar mais fácil. Beleza? Então nós vamos fazer um update na tabela funcionário, setando lá no nome aquilo que vai vir de conteúdo novo. Então aquilo que o usuário está alterando, eu pego essa alteração, atribuo para a variável. Como eu tenho mais um atributo, vírgula, neste campo endereço underline funcionário, eu vou setar alguma coisa que o meu usuário queira alterar. Beleza? Só que eu não vou fazer isso para tudo. Então eu vou colocar onde, vamos ver como que é a chave primária aqui, ID funcionário. Ótimo, já sei o nome do campo, não preciso lá constar minha tabela. Onde o ID underline funcionário for igual a alguma coisa que eu também não sei. Então eu tenho que passar um parâmetro que é do nome, outro parâmetro que é do endereço, outro parâmetro que é do ID. Por quê? Eu vou alterar o nome e o endereço onde o ID for igual ao quê? Aí a gente vai pegar daquele campo ID, no caso daquele campo TXT código. Por quê? O usuário selecionou a linha, apertou no carregar, carregou no campo código, o nome e o endereço. O código, se for 2 ou 1, a gente sabe qual é, então a gente vai alterar só nesse registro, só nessa linha. Sacou? Show de bola. Vamos voltar no cadastrar para vocês verem que segue a mesma lógica. Depois a gente tem que chamar a parte da conexão. Então a variável conexão recebe conexão.conectaBD, que é o nome da nossa classe e o nome do nosso método. A gente sabe que a conexão, a gente criou essa variável do tipo connection, chamada com, beleza? Então a gente vai usar uma variável do tipo connection. Por que eu criei fora do método e dentro da classe? Porque toda vez que eu precisar, eu não preciso ficar declarando. Eu já declarei fora do método e todos os métodos que eu precisar, como está externo, uma variável global, eu consigo buscar essa mesma variável. Então essa linha aqui é a mesma. E depois dessa linha mesma, tem o try catch aqui. Eu vou copiar todo esse conteúdo aqui, beleza? Vou colar lá e a gente vai fazer as mudanças para vocês verem que todos os métodos aqui são bem iguais. Beleza? Vou vir aqui depois do nosso SQL, antes de fechar nossa classe, e colei. Beleza? Então aqui a gente já tem o nosso SQL, a gente chamou conexão, tem o nosso try e tem o nosso catch. A gente sabe que vai tentar fazer o que estiver aqui. Caso não der certo, ele vai entrar aqui na nossa exceção. Beleza? Só que aqui eu vou trocar o nome da nossa exceção, porque aqui nós estamos no método de alterar. Por quê? A gente já sabe que quando entrar na exceção, vai gerar uma exceção de SQL. E através desse meu objeto erro, ele vai concatenar qual é o erro, mas também vai concatenar com a string falando que eu estou dentro do método funcionário, no método alterar, dentro da classe funcionário down. Beleza? Por quê? Porque aí fica mais fácil, eu já sei que entra nessa exceção, eu já sei que é esse método que está com problema, então eu volto aqui e consigo corrigir. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, PSTM, no caso é o nosso prepared statement, a gente prepara a conexão para executar o nosso SQL. Por que eu estou usando essa variável? Porque eu já criei essa variável do tipo prepared statement. Quando a gente prepara a conexão, a gente prepara para passar a parte de SQL para essa conexão. Beleza? Já declarei a variável fora também, porque eu posso reaproveitá-la todas as vezes, para não precisar ficar criando no cadastrar, no pesquisar, em todos os outros métodos aí. Já tenho essa variável também, então eu vou voltar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou preparando a conexão, acessando a minha classe de conexão e o meu método, preparando, passando todo esse meu comando SQL que está aqui. Beleza? Passando esse comando SQL, lá no cadastrar a gente passou só essas duas informações, que no caso é o nome e o endereço. O que ele faz? Parâmetro 1 quer dizer que é o primeiro ponto de interrogação. Parâmetro 2 quer dizer que é o segundo parâmetro aqui. E eu vou ter um outro parâmetro, ó, se eu colocar Ctrl Shift setinha para baixo, ele carrega. Eu vou ter um terceiro parâmetro, que no caso é o que aqui? É o nosso ID. Então, ao invés de setString, ele vai ser o que? setInt. Beleza? Só que não vai ser get endereço, vai ser get o que?
ID funcionário. Por quê? O primeiro parâmetro é referente ao primeiro ponto de interrogação, segundo parâmetro referente ao segundo ponto de interrogação, terceiro parâmetro depois, no terceiro ponto de interrogação. Fechou? Depois de eu fazer tudo isso, eu vou executar o meu comando e depois eu vou fechar. Você viu que segue a mesma estrutura do cadastrar? Então facilita pra gente em questão disso. Show de bola? Só reforçando uma coisa aqui para ficar um pouco mais fácil. Quando eu estou fazendo um update, por que eu estou pegando esse ponto de interrogação e estou usando o getNome? Por causa daquele modelo 3 que eu falei para vocês. A gente pega a informação, passa para DTO através do set. E quando a gente pega o get da DTO, a gente já sabe o valor que contém nessa variável. Porque aquilo que está ali, no caso na interface gráfica, a gente passa para DTO através do método assessor set e depois a gente usa o get para pegar esse valor. Eu pego o valor do nome, porque é o primeiro parâmetro, porque é o primeiro ponto de interrogação. Segundo parâmetro, segundo ponto de interrogação, caso você tenha, na verdade, mais campos, é só você colocando vírgula, onde o ID foi igual àquilo. Então o terceiro parâmetro, que é o terceiro ponto de interrogação, é referente ao ID. Como ele é um inteiro, eu estou setando um inteiro aqui dentro. Show de bola? Vamos voltar aqui para nossa view, porque agora, ó, eu acesso a minha classe, ponto. Agora sim eu acesso qual é o meu método, que no caso é o alterar funcionário. Selecionei o meu método alterar funcionário, ele já traz aqui, ele vai passar todos os objetos. Por quê? Porque o nosso método recebe os objetos aqui e consegue trabalhar com aquilo que ele precisa. Show de bola? Maravilha. Então o que a gente vai fazer? Aqui no botão alterar, nós vamos chamar esse método, que a gente criou um método, agora a gente precisa chamar ele dentro do botão. Então botão direito, evento, action, action performance. Então dentro do evento, olha aqui, ó, tá vendo? Eu não renomeei, então nem sei que tá aqui. Vamos lá renomear? Botão direito, alterar o nome da variável, vou colocar aqui, ó, btn alterar. É importante que para que nós saibamos aí, no caso, qual que é o nome do botão. Botão direito, evento, action, action perfect. Show? Aqui, ó, tá vendo o botão alterar? Eu sei que eu estou aqui, então eu vou chamar alterar funcionário. Só que eu quero alterar e também já exibir lá na tabela que eu alterei. Então eu vou chamar também o listar valores aqui. Por quê? Porque ele vai alterar a informação, quando eu apertar o botão ele já vai mostrar pra mim ali na tabela abaixo que eu já alterei. Por isso que é bom. Você viu que eu já fiz o listar, chamei no inicializador da classe, já chamei ele no listar mesmo, né? No que é referente ao inicializador da classe. Chamei ele no cadastrar, porque eu cadastrei já quero ver no modelinho de tabela. E quando eu alterar alguma informação, também quero ver essa informação ali na tabela. Beleza? Então por isso que eu chamo o método todas as vezes que eu precisar. E depois disso eu também quero limpar os campos igualzinho eu já estou fazendo. Por isso que você cria um método e chama ele todas as vezes que precisa. Vou salvar, venho aqui na abinha de projeto, vou no meu formulário, vamos ver se ficou alguma coisa aí, ó. Run File, beleza? Vai abrir a nossa tabelinha, vou colocar aqui no centro como a gente sempre faz. Selecionei aqui Bruno, carregar os campos, carregou as informações aqui, ó. Carregou o ID, o nome e coloca. Vou colocar aqui, ó, Bruno Lindão. É sempre o exemplo que eu uso aí nas minhas aulas presenciais. Se você não teve aula presencial comigo, já começa a acostumar a partir de agora que todo exemplo que eu uso eu coloco Bruno Lindão. Por isso, se você olhar nos comentários aqui, meus alunos do presencial sempre colocam lá a hashtag Bruno Lindão, porque senão perde nota. Beleza? Show! Alterei isso daqui, vou colocar que ele mora na rua 3 agora. Beleza? Vou apertar aqui no botão de alterar. Show! Ele já alterou aqui pra mim e já alterou aqui pra mim, porque eu alterei as duas informações. Beleza? Então você viu que com isso a gente consegue trabalhar, só que é interessante você complementar com algo que eu vou deixar para você tentar fazer. Se você conseguiu, depois você volta aqui no vídeo e coloca consegui, professor, foi bem tranquilo aqui, bem facinho para fazer. Se eu apertar o botão de alterar sem ter conteúdo, ele vai dar um erro. Então é interessante você fazer uma validação. Por exemplo, o TXT código está vazio. Então eu mando uma mensagem, favor carregar os campos. E se caso ele estiver preenchido, a gente chama, no caso, o método de alterar. Porque eu não consigo alterar nada se eu não pegar essa informação e carregá-la aqui nos campos. Beleza? Então eu vou deixar uma tarefinha aí para vocês, um desafio para vocês conseguirem fazer. Então dentro do método faça uma validação. Se o TXT aqui está vazio, eu mando uma mensagem, ó, por favor, precisa carregar os campos. Se não, aí sim você chama o método alterar. É bem tranquilinho, se você conseguiu, volta aqui no vídeo e comenta aqui, ó, consegui fazer o seu desafio, foi bem tranquilo, coloca seu feedback aqui. Se você quiser colocar o seu código aqui também para que outras pessoas vejam, coloque aqui para as pessoas conseguirem ver o tipo de validação que você fez. Beleza?
Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve aqui que eu estou criando vários conteúdos para te ajudar. Beleza? A gente já está criando o alterar, próximo vídeo a gente vai fazer o excluir. Comente aqui da onde você é, se você é meu aluno, escreva aqui o seu nome para eu saber que você apareceu aqui no vídeo. Curta para aumentar o engajamento aqui no canal. Beleza? Ademais, fica à sua disposição. Valeu!